para ti, daquela aula que você estava me cobrando do dia 2. Sim. Naquele dia não houve aula, houve teste só. Tá? Ah, tá. Por isso que não tem lá gravado. Ah, tá. Por isso que eu Tá tava bom? esperando Isso. eu Não, eu dar. procurei esse final de semana, eu também andei por lá olhando. Eu fiquei, por que ela tá me cobrando essa aula, né? Aí eu fui ver lá depois no meu relatório que tá teste lá nesse dia. Ah, tá. Tá bom? Aí não teve aula. Ficou sem aula nesse dia. Só teste, né? Ok. Tá? Inclusive o teu já tá lá também, tá? Eu tava fazendo no hospital. Isso. Tá lá escrito 2 doses de medicamento, não sei o que mais lá, você colocou lá marcado. É. Tá? Mas eu tava fazendo lá, eu chutei algumas que eu não pode tinha me caderno, né, explicar, professor? Eu tava fazendo e eu acertei. Fiquei, uhul! Olha, isso aqui tá na página 178. 79. Tá? A gente deu um saltozinho aí, não sei se vocês estão percebendo, né? Eu Não passei foi um pouquinho, saltozinho, professor, foi um bastante alto, saltão. né? É, porque lá é a parte de função do segundo grau, vocês vão rever lá no primeiro ano, e essa parte aí é tranquilo. Teorema de Pitágoras, esse negócio de reta, o negócio da trigonometria lá do seno, do cosseno e do tangente. Sim. Professor, eu estudei, só que eu me lasquei naquela prova. Eu fui. Única coisa que eu acertei. Ah, você já fez Sem essa eu ter ido prova? pesquisar. Sim, Foi agora o só negócio falta. foi o negócio do seno, professor, porque eu ainda Ah, simplifiquei o negócio para dar certo. Meu eu pensei que Deus, é muito vocês iam demorar a difícil. fazer a prova. Se eu soubesse, tinha Não, feito uma aula é por extra causa para que vocês. o da Mel, ela foi agora, só que como eu Ah, tava sim. pra Belém, né? Aí a mulher falou que não era pra fazer e tal, só que aí vai ter a segunda chance, o Ah, meu vai sim. ser no 7 de novembro. Aí Ah. depois eu vou fazer o ideal e o da equipe também. Tá bom, eu acho que Eu dá também tempo de a vou gente ver. fazer. Depois desse assunto aqui, vem essa parte de seno e cosseno, que é trigonometria. Tá? Ah, Para tá, quem entendi. precisar lá. Ok. Isso. Bora lá, então. Aqui, né, nós já falamos sobre essa questão das retas, que elas são paralelas, porque elas não se cruzam. Tá? Essas aqui, essas duas retas aqui, teoricamente, elas vão se cruzar, né? Porque elas estão em cima das retas pretas aqui, que são paralelas. Se essas duas aqui vão se cruzar, as duas coloridas, elas são chamadas de retas transversais, tá? Mas nesse caso a gente não vai estudar a outra situação. Pode ter duas retas assim que não se cruzam. Pode ser que elas estejam assim. Dá para vocês perceberem mais ou menos como é que elas estão? Se eu colocar assim, eu vou fazer isso, elas não vão se cruzar, elas vão passar longe uma da outra, ó. Sim, mas depois eles vão se encontrar, não é? Não, essas aqui também nunca vão se encontrar, Qual? tá? Da forma que eu estou colocando a caneta aqui, ó. Vocês estão percebendo aqui como é que tá, ó? Dá para vocês Ah, perceber? tá. Essa aqui Sim, passa para cá e essa aqui passa para cá, ó, sem se cruzar, sim. ó, né? É muito Mesmo difícil colocando, contar. hein? Sim, entendi. Dá para perceber, não dá? É por causa que eu tinha visto de frente, por isso que eu falei, Isso. uma Quando vez eu foi se rodo cruzar. assim, vocês percebem como é que elas estão, não percebe? Tá? Sim, Fazendo isso aqui dá a impressão que elas vão se cruzar. Quando eu faço né, de frente. quando eu coloco uma de frente com a outra, né, dá a impressão que elas estão se cruzando aqui, ó, Sim, tá? Mas e aí eu posso fazer o seguinte, virar ela aqui, aí vocês percebem que elas estão longe uma da outra. sim. Elas não estão se cruzando. Essas retas aqui que eu estou mostrando para vocês nesse momento, elas são as retas chamadas de reversas, tá? Na matemática, não é reversas. Eu vou Tá? colocar aqui. Elas estão assim longe uma da outra. Não é o caso de a gente estar estudando agora, mas eu estou só explicando para vocês que o aluno pode pensar assim, mas se as duas não se cruzarem, elas são reversas. Mas nesse caso não é o nosso estudo, porque elas não estariam em cima das retas paralelas. Só uma delas estaria em cima das retas paralelas, né? Então, retas reversas é quando elas não se tocam. Elas não se tocam. Apesar de elas estarem inclinadas assim, uma para cima da outra, parece que está, mas não está. Ó. Ah, Né? tá. Eu já tô Não são reversas chamadas. Ok. Oi, eu não estou ouvindo você, Mel. a página. 178. Ah, tá. Você pulou muito, né? Pulei bastante aí, mas isso aí a gente vai ver ano que vem, não se preocupe não. Professor, Tá? retas Oi. transversais é que são atravessa? Que atravessa? Retas transversais, né, que são essas aí que vocês estão vendo, são as retas que elas estão se cruzando, elas batem uma com a outra assim, ó, uma em cima da outra elas ficam assim. Quando você vira, ela tá assim, ó. Tá vendo que elas Mas não estão, altera a sua... né? Como eu vou dizer? Tá? Então elas podem ser Não altera a sua direção. Não, elas continuam, elas são eternas essas retas aí. Quando a gente fala em retas, elas continuam para cima e continuam para baixo.
Aí, se você olhar só aqui na figura, você vê que elas não estão se cruzando porque eu desenhei só até aqui, né? Mas se eu pegar essas retas que estão aí e continuar com elas, como elas deveriam continuar, né? Por exemplo, se eu pegar essa vermelha e continuar para cima aqui, aí depois eu pego essa azul e continuo para cima aqui, aí eu vou perceber que lá em cima elas vão se cruzar, né? Se ela continuar lá para cima. Para baixo elas não se cruzam, mas para cima elas se cruzam. Por isso elas são Como era o nome chamadas daquela reta que o senhor falou ainda agora? reversas, tá? Retas reversas. Essas aqui são as transversais, O senhor pode tá? desenhar uma reta reversa aí, só para fazer um exemplo? Acho que Reversa. não tem como Eu vou, desenhar, não é? eu vou Ou tem? colocar. Porque eu fico na dúvida, como é que a gente vai diferenciar uma reta reversa para uma reta transversal assim? É. Eu acho que porque vai um Não dá quadrado. Mas tinha até estudando reversa ainda, eu acho. Ó, perceba aqui que eu tenho retas se cruzando, né? Por exemplo, essa reta aqui, ela se cruza com essa daqui, ó, Sim. tá? Na matemática, elas têm um outro nome, essas aqui. Apesar de elas estarem se cruzando aqui, como essas daqui vão se cruzar, elas são chamadas de perpendiculares porque formam 90 graus. Essas duas Sim. retas aqui, ó, aqui na frente, tá? Formam 90 graus, são perpendiculares. As reversas seria, por exemplo, essa daqui, eu vou colocar uma seta em cima dela, tá, para vocês. Essa reta aqui, ó, que vocês estão vendo, com essa reta aqui, ó. Tá vendo? Essa reta sobe aqui, essa reta vai lá. Essas duas retas, elas vão se cruzar em algum momento? Não. Não, elas são reversas. Mas se a gente vê bem assim, inclinadinho de baixo, a gente parece que eles estão se cruzando. Pois é, olhando de frente assim, parece que estão se cruzando, tá? Agora eu vou indicar para vocês aquelas que são paralelas, né? Essa daqui e essa daqui são paralelas, Sim. tá? Essa de cima e a de baixo é o que eu chamo de reversa, tá? E essas pretas Aí é o que eu chamo de paralelas. tem aí uma transversal, professor, que dá para você Transversal mostrar? não tem aqui. Na verdade, essa daqui que eu falei para vocês, né? Que é, eu vou colocar uma outra cor aqui para indicar para vocês aqui para melhorar. Deixa eu colocar aqui uma cor aqui. Essa daqui, com essa aqui, por exemplo, elas são chamadas de perpendiculares, tá? Opa. Ok. Só que elas podem ser chamadas também de transversal. Isso, né? Opa. Tá? Essas azuis aqui são perpendiculares que eu estou indicando aqui. As pretas são as paralelas, as vermelhas são as reversas chamadas. Tá? Essas perpendiculares, elas podem ser chamadas de transversal também, porque elas se cruzam. Porque a transversal são retas que se cruzam. Só que ela tem um nome específico porque forma 90 graus. Justamente por isso aqui que ela tem esse nome de... Ah, sim. Só por causa disso. Mas só por causa se a gente disso. colocar transversal em vez de perpendicular, a gente erra também, professor? Não, não erra, mas aqui eu vou desenhar uma transversal para vocês aqui, ó. Por exemplo, se passar uma reta lá por dentro da figura assim, ó. Dá para entender o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma reta que passa de um canto a outra por dentro da caixa. Sim. Essa aqui é transversal, né, com essa daqui, ó. Por causa ela não se forma 90 graus e tal. Mas se cruzam, ela é transversal. É transversal Assim. com essa de baixo aqui. Agora ela é reversa com essa daqui, né? Com aquelas que elas não se cruzam, ela é reversa. Com aquelas que elas se cruzam, ela é transversal. Ah, sim. Entendeu? Entendi. É isso aí. Já deu para entender agora, né? Mas o nosso caso aqui é só transversal e paralela. Só isso que eu quero estudar com vocês, tá? Porque aqui tem muita coisa, alguns teoremas que precisam ser revistos aqui. Tá? Olha que eu estudei. O principal teorema que a gente vai falar é o teorema de Tales.
né? Ele criou um teorema aqui que permite o aluno calcular algumas distâncias aqui quando se tem retas paralelas e retas transversais, né? Isso acontece muito quando se tem, por exemplo, terrenos. Acontece muito de você ter, por exemplo, aqui uma rua, né? Passando em frente a dois terrenos ou três terrenos, vamos dizer assim, né? Os terrenos estão bem aqui assim, ó, né? De um lado para o outro e bem aqui é a rua, ó. Vamos dizer que essa parte, essa do meio aqui é a rua, né? Aí veja que dividiu, né? Tem terreno para cá e tem terreno para cá. Então essa medida aqui, né? Não precisa, necessariamente seria a mesma medida daqui e daqui, a não ser que os terrenos sejam divididos iguais aqui, né? Mas se o terreno for diferente, aí essa medida daqui é diferente dessa, que é diferente dessa, tá? Então é mais ou menos, algumas situações ocorre assim para vocês, de ruas passarem transversal e pedir para vocês calcularem a distância dessa rua aqui até essa rua aqui, ó. A distância dessa para essa, ou o fundo do terreno, né? Qual é o comprimento desse terreno aqui no fundo? Ou qual é esse comprimento aqui e esse aqui? Né? São esse tipo de cálculo que pode surgir para vocês nesse problema aí de teorema. Tá? Então, aqui ele coloca só a ideia, né, de quais são as retas que são paralelas, né, R, S, T e U, e as retas que são transversais, tá? Pode aparecer assim, como vocês estão vendo aqui em cima, as transversais, mas elas podem aparecer assim também na figura para vocês, tá? Pode ocorrer um desses dois casos. Quando vocês querem, quando ele indicar assim, por exemplo, R, né, S, T e U, né? Esse tracinho aqui deitado assim, ó, dois tracinhos assim, isso aqui quer dizer paralelo, tá? Retas que não se cruzam. Esses dois tracinhos na matemática quer dizer paralelo, tá? Quando ele fala isso, né? Quando ele coloca que o R é paralelo a S, a gente lê R paralelo a S aqui, tá? Então isso quer dizer paralelo. E S é paralelo a T, que é paralelo a U. Então todas são paralelas. Não, professor. Travou? Tá travando? Não, professor. Tá. Se cair, eu vou dar um Acabou tempo de travar. Tá, se cair eu dou um tempo para vocês irem lanchar e depois eu de volta, tá? Por causa da internet que fica instável às vezes. Ok. Ó, veja só. Aqui é o seguinte. Essas são as paralelas. As transversais, elas são representadas assim, ó. Tá? Com esse xizinho aqui, ó. Tá dizendo que elas se cruzam. A transversal a B. Ou concorrente. Pode ser chamado de concorrente ou transversal aqui. Tá? Pronto, então basicamente ele só está mostrando para vocês como é que pode aparecer, né, as retas para vocês e que teorema eu vou aplicar, né? O teorema de Tales, ele só é aplicado quando acontece isso ou esse caso aqui, tá? A gente vai ver depois que isso se estende para triângulo também. Posso ir para frente? Vai lá nos cálculos que é mais fácil para vocês entenderem. Professor, era A concorrente. A concorrente com B ou A transversal a B. Concorrente? Concorrentes são retas que se cruzam também, chamadas retas concorrentes. Ah, sim. Tá? Pode ser chamada de transversal ou concorrente. Transversal é quando elas estão em cima de retas paralelas. E concorrentes é quando elas aparecem sozinhas. Mas se a gente colocar transversal na prova, tá errado? Não, tá, não, é assim. Se elas estiverem em cima de retas paralelas, se elas estiverem assim, como desse desenho aqui, vocês estão vendo aqui, né? Duas retas vermelhas em cima das retas pretas. Essas retas vermelhas eu chamo de transversal. Tá? Mas se elas estiverem sozinhas, né, sem nada por baixo delas, por exemplo, eu tenho essas duas retas aqui, ó. Essas duas retas aqui, elas são concorrentes, eu chamo. Tá? O símbolo é o mesmo que eu uso lá, mas a leitura é diferente de acordo com da localização dela. Aqui elas estão sem nada por baixo, então elas são concorrentes. Aqui eu leio de transversal porque elas se cruzam com essas de baixo, que são paralelas. O teorema de Tales é tipo uma forma? Uma fórmula? É uma regra que ele usa,
né? Por isso que ele chama de teorema. É uma regrinha que ele usa para vocês resolverem esse tipo de problemas aí, tá? Bora ver as regrinhas que ele usa. Olha, por exemplo, aqui, ó, tá? O teorema de Tales. Cada U desse aqui é uma unidade, tá? Que ele chama uma unidade, 2 unidades, né? Aqui tem 3 unidades, né? Daqui para cá tem 2 unidades, daqui para cá tem 3 unidades. Por que que ele coloca U' aqui? Porque essa reta aqui da direita, ela não tem a mesma inclinação dessa reta da esquerda, né? Por exemplo, vamos pegar uma situação aqui mais real para vocês. Vamos supor que isso aqui sejam 2 estradas aqui assim, ó, essa vermelha, e 3 estradas assim, ó, dividindo esses terrenos aqui. Então, se aqui, por exemplo, tiver daqui para cá, né, tiver 10 metros, isso aqui não quer dizer que tem 10 metros aqui. Tá? Pode ser que tenha 12, 13 metros e assim por diante. Aquela que está mais inclinada tem maior distância aqui, ó. Né? Porque se eu colocar uma reta bem aqui assim para vocês, ó, mais inclinada ainda, ó, uma reta assim, ó. Aí vocês vão perceber que essa distância daqui para cá, olha, é bem maior do que essa daqui, ó. Estão vendo? Tá? Então, uma inclinaçãozinha um pouquinho diferente da outra já muda aqui o valor. Esse valor que eu estou falando é a mesma distância que está aqui, né? Que eu estou trabalhando aqui, eu vou trabalhar para cá, mas só que com valores diferentes. Tá bom? Então, quando vocês olharem, porque logo que o aluno olha isso aí, ele pode pensar assim, poxa, mas por que eu não posso colocar igual aqui? Né? Porque toda vez que eu tiver uma reta dessa, 2 retas dessa aqui, eu não posso considerar que a inclinação é a mesma, tá? O que eu estou falando é que esse ângulo aqui, né, não é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Se fosse igual esses ângulos aqui, aí eu poderia dizer que é igual a distância também. Essa distância daqui seria 10, aqui seria 10. Mas como esses ângulos aqui são diferentes, né? Aqui é um alfa... Só um momento. Tá? Aqui eu posso chamar de alfa, aqui eu posso chamar de beta, né? São ângulos diferentes. Aquela que está mais inclinada, ela tem maior distância aqui. Entenderam? Por isso que o teorema de Tales entra para resolver esse tipo de problema aqui. Tá? Aí vocês podem criar, no teorema de Tales, o que nós chamamos de regra de 3. Ele trabalha só com regra de 3, o teorema de Tales. E como é a regra de 3, professor? É isso aqui que ele está falando para vocês bem aqui, ó. Tá. Por exemplo... Porque parece que a gente já estudou também aquele lá que o senhor falou beta, não Já, sei o quê. Né? Por exemplo, o teorema de Tales, daqui para cá não tem 2U? Sim. Né? Eu posso dizer que de A a B, o lado AB É 2U. está para o lado BC. BC. Aí fica Assim 2U como sobre o lado, 3U, que é igual a linha, isso, né? 2 A sobre linha 3. B' está para o lado B', C'. Isso aqui é uma das coisas que vocês podem aplicar. Aí vocês vão perceber que não existe uma fórmula para ele, mas vocês que têm que perceber o que vocês podem fazer. Né? Por exemplo, de A para B tem quantas unidades? 2. 2. Né? De B para C tem quantas unidades? 3. 3, né? Esse aqui tem 2U, né? E aqui tem 3U, tá? E do outro lado, quantas unidades tem? 2U'. Não é a mesma coisa, tá? E lá de baixo tem 3U', tá? Então, ele trabalha assim. Aí depois vocês vão fazer a multiplicação aqui. Aqui tem letras, né? Mas lá depois vai aparecer números para você ficar mais fácil. Essa regra que vai aparecer letras e números, mas lá vocês vão ter que achar. Por exemplo, vamos colocar uma regra bem simples para vocês aqui, uma questão bem... depois eu vou fazer com vocês um problema aí, rapidinho, tá? Então, o que vocês têm que entender é que vocês têm que fazer essa regra aqui. A distância tal está para a distância tal. Aí do outro lado a mesma coisa. Então, se essa distância aqui está para essa, para o lado direito, essa distância tem que estar para essa aqui. Tá bom? Então, eu tenho que pegar assim. Mas se vocês quiserem pegar, por exemplo, tudo isso aqui, olha, por exemplo, eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Eu digo que AC vale como teorema de Tales também, tá? Eu peguei toda essa distância de A até C. Está para BC, que é essa distânciazinha aqui, ó.
Tá? Eu peguei a maior, está para a menor aqui. Como é que ficaria a igualdade aqui? Quem está para quem aqui, então, desse outro lado? Fica 5 Não, sobre... colocando Não. em forma de segmento, de AC, BC, por exemplo, aqui desse lado. Do outro lado, qual ficaria? Ah, tá. A linha, A linha, C linha, C', muito bem. sobre B Sobre linha, C linha. C'. Entenderam o que eu estou falando? Se eu peguei toda essa distância desse lado aqui, em cima, do outro lado eu tenho que pegar toda essa distância também. Eu não posso fazer invertido, ó. Tá? Aí como eu peguei para baixo essa parte aqui, né, que é o BC, do outro lado eu tenho que pegar essa parte aqui que corresponde à mesma daqui, ó. Tá? Então eu tenho que fazer essas regras. Então o aluno vai criando essas regras para ele montar a proporção, que é a regra de 3 chamada também. Depois vocês multiplicam assim, ó, no X. Aí fica Tá? AC vezes BC? Não, ali, esse aqui, esse valor de cima aqui multiplica com esse daqui. E esse aqui tem que multiplicar com esse aqui. Como Claro, fica, aqui, professor? calma, gente, Por aqui causa... eu estou trabalhando com letras, depois eu vou trabalhar isso aqui com números, Ah, tá? Isso aqui é letras. mas se por acaso, né, for só linha ou letra, né? Não, não Como é que pode. faz? Ah, não pode? Não, tem que ter números, tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês como é que vocês vão montar o cálculo de vocês. Aí depois lá vai ter trabalhado com números, porque aqui não tem como eu multiplicar, que não tem número, né? Tem que ter números. Aí lá vai ter números para vocês. Ah, tá. Pensava que Tá? podia ficar só letra. Não, vai ter números para vocês. A gente vai já chegar lá. Ah, Tá bom? ok. Deixa eu apagar logo aqui que a gente já vai lá com um testezinho rapidinho aí com vocês. Pode apagar, né? Pessoal, se eu não falar alguma coisa por causa que, sabe, eu tô com muito sono, então. Por que já? Andaram fazendo? Ficou Porque acordado? a gente teve que acordar cedo, professor. Uhum. Olha, mais uma vez eu vou reforçar com vocês aqui, tá? Do Teorema de Tales, que ele aplica lá, só para vocês não esquecerem. Ok. Se eu pegar, presta atenção, né? Se eu pegar o A sobre B, aliás, o AB sobre BC, do outro lado, o que eu tenho que fazer? A, B, linha. A linha, B linha, linha sobre B linha, C linha. D linha. Já viram a ordem, né? Agora, se eu pegar BC sobre AB, como é que eu faço do outro lado? B linha, C linha, sobre a linha, C B linha. 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 A linha AB Professor? linha. Oi. Aí, como é? Porque aqui tem um negócio em cima, né? Eu sei lá, eu acho que o negócio, uma reta de paralela ou alguma coisa assim. Tem que ter? Aonde vocês estão falando? É por causa que ele tá falando aqui. Suponha que A, B e B, C, né? Só que aí tem um negócio em cima, uma linha. É só para falar que eles estão juntos, alguma coisa assim? Tá. É o símbolo do segmento. Sim. Essa retinha aqui, tá? Isso aqui é assim, é bom vocês colocarem, mas se não der, porque no computador a gente tem dificuldade de colocar isso aqui, essa retinha em cima. Isso aqui está dizendo que é a distância de B para C. A distância de B para C é daqui para cá, né? Quando ele fala B para C, aqui é o C, aqui é o B. Está um pouco separado aqui, mas o B é esse e o A é esse ponto. Quando ele fala BC com esse traço em cima, ele está falando essa distânciazinha aqui, ó, daqui para cá. Tá? É esse segmento aqui que está aqui em cima. Tá? É segmento chamado. Segmento BC, segmento. Isso aqui aí é Eu opcional. esqueci o nome. Tá? É segmento. Esqueci o nome. Entenderam? Então, se eu comecei de B para C, aqui na primeira, lá na segunda eu tenho que começar de B para C também, ó. É isso que eu estou falando, que vocês não vão poder errar lá. Vocês vão saber fazer o cálculo, mas se vocês errarem a montagem, vai estar errado o resultado. Aí veja que depois embaixo eu peguei de A para B, eu peguei isso aqui, ó, né? Essa distância aqui, depois aqui, ó. Então, do outro lado eu vou ter que pegar essa mesma distância aqui, ó. Sabendo que esses dois valores não são iguais, tá? Gente, é só para mim que tá travando muito. Acho que sim. Eu acho que sim Que também. Natasha? Porque eu tô numa região que tá muito ruim aqui, realmente. Eu preciso ficar travando muito. Quem é que tá falando? Natasha? Natasha, professor. Eu não tô em casa. Aí Nem onde vi eu a tô tá Natasha muito entrar. ruim.
Certo. Eu vou mais uma tentativa aqui com vocês. Se eu pegar, né, de A para C, depois de B A para B, como é que fica do outro lado? vai ficar a linha, Linha. com traço lá em cima, e depois vai ficar a belinha com tracinho também. A linha E belinha, né? Isso, porque eu peguei de A para C lá em cima. Tudo isso aqui. Então, do outro lado tem que pegar de A para C também. Tá? Mas esse linha está dizendo que essa distância aqui não é a mesma daqui. Por isso que ele coloca esse linha em cima. Tá? Agora, bora na prática. Verificar aqui com vocês. Rapidinho. Aqui é a questão, né? Então, vocês vão ter que aplicar o teorema de Tales aqui e resolver esse problema. Aí veja que já ocorreu. Ó, já ocorreu de ele perguntar para vocês. Qual é o valor desse x aí? Né? Quanto vale esse x aqui? A gente vai ter que fazer, né? Aquele 4 sobre 3 é igual a 5 sobre x, e depois cortar, né? Pronto. Já perceberam como é fácil, né? É só pegar essa distância aqui, que é 4. Aqui já colocou em número, né? 4 centímetros está para 3 centímetros. É igual a 5 sobre x. Está para x. Pronto. Aí fica 4x. Aí vai em x. 4x. Aí dá 15. 15, né? Pronto. Então, aí x é igual a 15 dividido para 4. Tá. Quanto dá isso aqui? X igual a... Peraí. 4, 8, 12, 16. 3... Peraí, professor, deixa eu tentar resolver isso. Eu acho que é 3, alguma coisa, só que não é? Com certeza. 3,75. 75. Pronto, vamos dizer que seja centímetro lá. Então, essa distância aqui, olha, perceba que aqui é 3, ó. Né? Não é a mesma daqui, porque essa reta aqui está mais inclinada do que essa aqui. Então, significa dizer que essa distância aqui ela tem que ser maior do que essa. Tá? Mas cuidado, tá, gente? Quando ocorrer questões assim, vocês não vão pelas retas, tá? Tem casos que não estão proporcionais. Assim, não estão na realidade, né? Então, vocês trabalhem com os números, não com o olho nas retas. As retas. Tá? Ok. Porque às vezes o aluno pode ficar, mas essa aqui está mais inclinada, então a distância aqui dela é maior. Pode ocorrer de ser diferente o resultado, porque não corresponde à realidade. Vale o cálculo, na verdade. Ok. Tá? Entenderam, né? É bem fácil, né, fazer isso aí. Não é difícil, não. Só que aí, professor, pra gente aprender assim uma de cada vez e fazer atividade só dessa atividade, fica fácil. Mas se o senhor misturar em todas, aí fica difícil, né? Olha aqui outro, olha. Aquilo que eu estava falando para vocês. São 3 terrenos, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma rua passando aqui em cima e uma rua passando no fundo dos terrenos, ó. Cada um desse aqui é um terreno. Né? Esse terreno maior tem 40 metros aqui no fundo. Esse aqui tem 30 metros. Esse aqui tem 20 metros no fundo dele. Aí tem a rua B passando aqui, ele quer saber quanto é a medida desse terreno aqui, ó, na frente, quanto é a medida desse e a medida desse aqui. Tá? Só que ele deu um detalhe para vocês, que ele falou o seguinte: qual é a medida da frente da rua B? Sabendo que na frente total para essa rua é 180 metros. Sabendo que a frente total dessa rua é 180 metros. Então, pense logo nessa questão que ele está dando para vocês. Ele está dizendo que daqui, tá, até aqui, vou fazer melhor para vocês aqui, porque deixa mais espaço aqui. Calma aí. Ele está dizendo que daqui, tá, para cá, toda essa distância aqui, são quantos metros? 180. Ele já deu toda essa distância aqui, ó, 180. Então, se ele der essa distância grande aqui, bora logo fazer aqui embaixo também a mesma coisa, né? Bora ver logo quanto é que dá daqui para cá, ó. É isso que vocês têm que fazer logo. Quanto dá tudo isso aqui? Tudo? Eu não sei, peraí. Tem que colocar 180. Não, gente. Quanto é que dá essa distância daqui? 90. Pronto. Ah, tá. Não, então. Tá? Não é? Isso, 90 metros. Tá? Não tem A dúvida ainda? Sim. Não.
Agora sim, agora bora tava começar a falando fazer sozinha. nosso cálculo. Aí a gente vai fazer igual pegar um do lado do outro, é o Isso. X e o 40, o Y, o 30 e o Z e o 20? Tá, mas eu não posso pegar os Aham. 3 ao mesmo tempo, só posso pegar um de cada vez. Tá Tá? bom, bora lá. Então bora pegar Ok. quem primeiro? X primeiro? 40. X, aham, X sobre sobre 40. sobre Sobre 40. 40, tá. E agora, o que eu coloco do outro lado? Porque eu preciso de alguma Igual coisa. a Y Não pode sobre pegar duas letras, senão nunca vocês vão resolver. 40 por 90 lá. 40 por 90, não é isso? 40? Não pode. Se vocês pegarem 40. X para 40, você pegou um de cima e um de baixo. Então é 40 sobre X. Não, 40 sobre 90, não é? não. 40 sobre 180? 50. Gente, presta atenção. Vocês não pegaram um de cima e um de baixo, um valor? Sim. Aham. Então tem que pegar um de cima e um de baixo também para cá. Qual é? X e 90. Não, Pra mim era Y sobre 30. 50 sobre 90. Sobre 90. Ah, A menor parte está para a menor parte. A maior parte está para a maior parte. Entendi. Entenderam? É isso. Todo mundo entendeu aí? Sim. Tá? É, mais ou menos. Então eu tenho que ver, porque vocês estavam fazendo assim, X para 40, 40 para 90. Não pode, porque vocês estão fazendo de cima e de baixo, de baixo, de baixo. Tá Menor com errado. menor e maior com maior, não é isso? Isso, pode ser. Quem quiser fazer assim também, ó, 180 para 40, para X, aí do outro lado tem que fazer 90 para 40. Pode fazer assim também, porque é o maior, Qual que é o definido? o de Isso aqui, cima gente. com o de cima, de baixo com o de baixo. Pode ser assim também, tá? Tem várias maneiras de fazer assim. Aí. Professor, Oi. o livro pegou X sobre 40 igual a Y sobre 30 e Z sobre 20. Tá, pode continua. ser também. Só que no final vai dar o mesmo resultado, vocês vão ver lá. Tá? Mas você não falou que não podia pegar números, vários Não, números? Então, isso eu entendi porque, tá? Assim, não pode pegar assim dois números, porque vocês iriam que eu ia pegar só o Y com 30. Né? Aí não vai resolver esse problema de vocês, porque vai ficar X sobre 40 igual a Y sobre 30, por exemplo, vocês iam pegar. E aí como é que eu vou resolver isso aqui que tem duas letras no meu problema? Entenderam? Aí lá no livro, depois eu posso explicar melhor para vocês aquela questão, mas a gente vai fazer isso aqui. Eu entendi o que o livro falou, porque ele pegou tudo até o Z, aí depois ele somou o X, isso, Y isso. e o Z e colocou pelo 180. E aqui a gente já está dando a soma já que a gente já tem a Aham. soma, por que não usar logo a soma? É isso que ele fez. É a mesma coisa que a gente está fazendo, só que lá ele está fazendo por parte com vocês. Sim. Entendendo? Então, em vez de estar colocando tudo aquilo, o aluno tem que olhar logo para cá e perceber que dá para fazer direto aqui, ó, em vez de fazer aquela soma toda. Entendeu? Tá? Gente, Porque depois ele faz lá e depois coloca os isso. 80, 90. Exatamente. Como dá para dividir aqui em cima, é melhor dividir logo. Se não der para dividir, vocês multiplicam em x, tá? Mas como dá para dividir, é bom fazer logo isso aqui, ó. Fica x Aí fica sobre 40, 9. 18 por 9, né? 2 aqui. Pronto. Por 9 é igual a 2. Aí depois vocês multiplicam assim, ó. Sim. Aí depois Aí dá fica 80, x é igual a Igual a 2. Tá? Pronto. Dá para entender isso aí? Aí ele sempre vai fazer por 2, né? Aí vai ficar 60 e 40 depois. Isso, né? exatamente. É isso que eu tô falando para vocês. Aí 60 muito mais bem, 40 é uma coisa que vocês já prestaram atenção aí que acontece, né? Aí aqui eu já sei que é 80, você já deixa bem aqui, olha, 80, né? Pra ir acompanhando aí. Aí o outro, vocês podem pegar o Y sobre qual? Y sobre 30 é igual a 180 sobre 90 ou Isso.